Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar curiosidades a respeito de formas regionais. Formas regionais de Pokémon. Eu vou começar a falar de três deles de Hisui: Sneasel, Basculin e Growlithe. Então, vamos lá. Primeiro, eu já falei num vídeo aqui sobre regionais, né, e sobre as formas convergentes, né, formas regionais e formas convergentes, que são expressões da teoria da evolução, né, que são da gente, né, de Darwin, basicamente, sobre espécies divergentes e espécies convergentes, né, onde as divergentes são as regionais e as convergentes são aquelas que a gente está chamando realmente de formas convergentes, né. Então, para contextualizar, vai sobre isso. Mas baseado em que? De acordo com a lore de Pokémon, cada um deles tem, ou baseado de acordo com uma característica ambiental ou biológica, cada um deles vai ter. Vai ser sobre essas curiosidades que eu vou falar. Então vamos lá. Eu vou começar primeiro com Growlithe, que é o mais simples dos três. O Growlithe de Hisui, ele é pedra, fogo, diferente do que a gente conhece, que já é fogo. Tanto o Growlithe quanto o Arcanine tem esse tipo, né? O normal é tudo fogo e o de Hisui é fogo, pedra, né? E de acordo com a descrição da Pokédex, aquele tipo de adaptação foi gerada de acordo com onde eles viviam, que eles habitavam ali na região que é próxima a um vulcão. No caso do Legends, ele mostra que Growlithe ele ocupava uma ilha vulcânica, numa região lá muito específica, naquela região ali. E fala também que ele morava ali perto daquela encosta. Você não encontra Growlithe em outros lugares, ele só vai ser encontrado naquela partezinha ali, né? E ele é justamente daquele jeito. Tá, e o que aquilo vai dizer pra gente? Bem, a gente tem o Growlithe normal e tem esse Growlithe. Se a gente levar em consideração os dois, qual é que é mais fraco à água? O de Hisui, né? Levando em consideração que ano passado, subtende-se que o Growlithe provavelmente o que estava ali naquela região, ele ocupou aquela parte lá do vulcão por ser mais próximo a ele, ou alguém que migrou para lá, para aquela parte do litoral, ficou ali. Como ele é voltado a cachorro, então, como ele é um cachorro na realidade, né? Então, ele muito provavelmente por lealdade e por costume ficou habitando aquela região ali. E quando as pessoas que levaram ele migraram para outra região, para aquela parte lá do vulcão, eles ficaram lá até se adaptar. E como ali era para eles era mais interessante do que no resto Sui, então eles foram ocupando ali aquela região mesmo e ficando por ali. Provavelmente com a interação com o magma, eles precisaram desenvolver uma carapaça mais resistente. Tudo bem que os Pokémons de fogo eles costumam ser realmente mais resistentes ao fogo porque eles produzem muito calor e aquilo tudo mais, mas lava é rocha derretida, né? Então por mais que a gente tenha o recurso fogo aí dentro, a gente não deixa de ter o recurso pedra. Logo, aqueles que começaram a se adaptar e se transformarem em pedras também, eles foram tendo uma vantagem na sobrevivência daquela região ali, né? Eles foram se adaptando melhor, aguentando mais calor, provavelmente uma atividade volta diretamente à população que eles estavam interagindo ou com aqueles Pokémons ali. Só que aí gerou um problema. Enquanto ele é mais resistente nas regiões, na parte vulcânica, né? Ele fica mais susceptível à água. E aí vai gerar o problema para ele. Que tristeza. Não é mesmo? E aí nesse caso o que acontece? Muito provavelmente, depois da ocupação das pessoas, que vieram outras pessoas, provavelmente, que vieram ali ocupar. E eu tô supondo que o Growlithe foi levado pra lá por gente, mas ele pode ter chegado lá também sendo arrastado por alguns animais, no caso alguns Pokémons, né? Mas enfim. E aí, com o passar do tempo, eles foram sofrendo a pressão, né? Eles foram sofrendo a pressão da região e não foram conseguindo manter o seu tipo. E aí quando o outro Growlithe veio, ele teve vantagem sobre ele no resto da região. Então aquela espécie foi perdendo espaço, provavelmente foi sufocada por questões de recurso e veio a se extinguir, né? Por isso que tem lá em Hisui e, de acordo com a lore de Pokémon, tem um resgate desses Pokémons extintos hoje, né? Para poder trazer de volta, assim como traziam com os fósseis. E aí, estou tentando trazer. Provavelmente essa é a justificativa, por competição ou por falta de recurso, né?
Agora vamos para Basculin. Para Basculin existe um grande discurso a respeito disso, porque de acordo com a Pokédex, Basculin branco ele pode ou não ser considerado a mesma espécie. De acordo com ela, fala-se que ele tem muita característica comum, mas ele tem atitudes completamente diferentes do azul e do vermelho, né? E pesquisas recentes estão realmente perguntando se eles são realmente da mesma espécie. Entretanto, né, a gente pode usar um recurso aí bem simples para poder justificar. Os peixes, na vida real, eles mudam de esquema reprodutivo facilmente. Eles às vezes, porque para acumular mutação, é mais fácil acumular mutação em animais que se proliferam demais, que a gente tem os K estrategistas e os R estrategistas. Os K estrategistas são aqueles que produzem poucos filhos, a prole é pequena e tem um cuidado parental muito grande, né? Como por exemplo, nós humanos. E os R estrategistas são aqueles que produzem muito, que a prole é imensa, como a maioria dos peixes, né, que só ganha pelo número, as tartarugas e por aí vai. Então nesses é mais fácil acumular mutações genéticas, né? Então qual é a teoria que eu penso que possa ser a okzinha? Seria que o seguinte, o branco era o original. O branco é o original. Só que aí ele evolui a partir do momento que ele absorve a energia dos, como é que fala? Os companheiros que vieram a falecer, independente do motivo de virem a falecer. E aí ele vai absorvendo essa energia e se transforma no azul ou no vermelho, né? Que a gente sabe que a evolução para o azul é a fêmea e para o vermelho é o macho. Aonde o vermelho é feroz e o azul é triste. Tá certo isso? E aí a gente só vai ter fêmea e macho. Só que lembra que eu falei das mutações? Então significa que o quê? Pode ser que justamente nessa parte que ele evolui para o Basculegion, com o tempo, os Basculegion começaram a produzir Basculins diferentes. Aqueles fêmeas começaram a produzir mais o azul do dela, no caso das características dela. Enquanto aos poucos ela foi produzindo também pelo vermelho. Só que aí não mais uma característica associada ao gênero, né? Ao sexo da espécie. E sim a espécies distintas. E isso foi separando. Só que justamente nessa mutação que aconteceu de transformar o Basculin do branco no vermelho e no azul, geraram algumas alterações. Qual delas? Ele perdeu a capacidade de evoluir. Mas ao mesmo tempo ele deixou de ser leso e amigável. Ele passou a ser agressivo, para ele não precisar evoluir para se defender. E aí começaram as brigas territoriais. Até que chegou um momento que haviam 3 tribos, o vermelho, o branco e o azul. Porque o branco é mais pacífico, ele migrou e ficou só o azul na maior parte dos lugares. Então provavelmente o Basculin ele ocupava todos esses lugares, essas 3 cores, e aos poucos ele foi se isolando. Talvez em Hisui, pelo que seja reportado, não tenha dado tempo ainda de acontecer essa mudança genética. E por causa disso, ele se manteve lá sozinho, sem os outros 2. Só ele lá, puramente. E depois ele usa essa justificativa que tem lá também. Fala que no mar gelado é mais fácil de encontrar o branco, né? Na Pokédex de Paldea fala isso. Que nos mares gelados do norte é mais fácil de encontrar o branco. Então pode ser uma associação referente a isso. Ou simplesmente o contrário, né? O branco sofreu, o vermelho e o azul, um dos dois, sofreu a mutação, só que ele não perdeu as características. E aí por causa disso ele pôde evoluir por causa das brigas geradas entre as 2 tribos. Eu prefiro acreditar na primeira, que é mais biológica, vamos dizer assim. Faz mais sentido na minha cabeça do que a da segunda que eu falei, até bem mais resumida. Sim, inclusive se vocês estão gostando, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu não terminei ainda vou pro Sneasel. Mas eu vou fazer mais vídeos sobre esse e eu vou trazer de 3 em 3 dos regionais. E daqui pra lá vai sair mais regional e eu vou ter mais o que falar. Então, enfim, mas deixa eu voltar aqui. O Sneasel é o seguinte, bem, dos 3 eu acho o mais complicado é o Sneasel. Porque a gente vai falar sobre questões ecológicas muito grandes aí. Vamos lá. Primeiro, o Sneasel de Hisui fala que ele goteja veneno. Então, teoricamente, se a gente for comparar com o que a gente conhece, esse é peçonhento, né? Porque ele injeta veneno. Ele não só goteja, como ele injeta com as garras dele. Então, vamos lá. A gente vai ter um comparativo. Ele seria mais letal do que o Sneasel normal, ou o Sneasel normal seria mais letal que ele?
pela lógica, se a gente levar em consideração só as características físicas dele, o venenoso ele seria mais letal, porque além de arranhar, rasgar, ele envenena, enquanto o outro só dilacera, como se fosse só, né? Mas, enfim. Então seria o outro. Então por que o outro é o que a gente conhece e esse é o instinto? Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. E aí vem as teorias a respeito disso. Fala-se que esse Sneasel, tanto ele quanto o Sneasler, eles têm costumes mais solitários. Eles são sozinhos. Eles escalam e eles sendo os escaladores, eles conseguem vencer qualquer um, basicamente, na parte da escalada, lá em Hisui. E que eles conseguem ocupar a região tranquilamente, eles são praticamente predadores de topo. Só que eles são solitários, eles são sozinhos. E aí é que fica o ponto. Eles conseguem escalar. O Sneasel normal consegue escalar? Consegue. O Sneasler, ele consegue escalar também. Ele também consegue escalar. E se de repente surge uma mutação dentro deles, né? E começa a gerar outra espécie, ou outra forma diferente de espécie. Uma forma divergente, como eu já expliquei em outro vídeo. Vai divergir e vai ser o Sneasel que a gente conhece. O que aconteceria? Bem, se a espécie ela perde as características de peçonha, de veneno ou de caça, ela vai perder espaço para o outro, ela não vai ser escolhida pelas fêmeas para sobreviver e a seleção sexual não vai acontecer para ela, ela vai ser abafada e sumir. Só que para gerar uma competição, ela tem que gerar um combate suficiente. Se você reparar, o Sneasel de Hisui, ele evolui para Sneasler de dia, enquanto o Sneasel normal, ele evolui para o Weavile de noite. Então, se eu ocupo uma região que o outro está apagado, eu tenho um tempo suficiente para me desenvolver e crescer a ponto de poder batalhar com o outro de frente. Só que aí tem outro ponto também. O Sneasel normal, ele trabalha em grupos, tanto ele quanto o Weavile, que já dá uma vantagem sobre o outro Sneasel, se eles vierem atacar, caso estejam disputando pela mesma presa. Para ainda ser maior a questão, fala-se que o Sneasel normal noturno, ele vai ter ele é característica vil. Ele vai ser traiçoeiro. Ele é conhecido como um Pokémon traiçoeiro. Então ele vai poder trapacear contra o outro, enquanto o outro luta de frente, né? Por isso que é lutador, luta de frente. O outro, ele é furtivo. Então ele vai, ó, se esgueirar e por trás e dar aquela tacada nele, né? Então, se a gente for colocar, por mais que o Sneasel normal, que seja noturno e gelo, seja 4 vezes fraco ao lutador, ele consegue ter umas vantagens de enfraquecer o outro. Então, se a gente anula, se a gente mata de fome, ignore um pouco o tipo nesse quesito, você vai conseguir abafar ele. Fora que existem outras coisas. Com a ocupação do homem e com o desmatamento, provavelmente aquela região ela foi ficando menos gelada com o passar do tempo. Então, o Sneasel normal, ele passou a migrar para cima para poder ocupar a parte de gelo. Só que ele não é tipo de gelo. O outro Sneasel é. Então, o outro Sneasel tipo de gelo vai dar uma resistência maior ao frio. Enquanto o outro tá mais ferrado. Como ele é sozinho, ele vai se ferrar para procurar comida e não vai ter quem compartilhe com ele. Então, vai ficar mais difícil. E a própria pressão natural vai acontecer nele e ele vai diminuindo. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Ele foi extinto por pressão do homem, pressão natural, destruição do habitat e pressão da própria espécie, só que divergente, né? Que foi acontecendo isso. Aí, por que isso aconteceu só em Hisui? Bem, como a gente sabe, Hisui é o passado de Sinnoh. E o Weavile, ele foi descoberto, ou foi desenvolvido, entre aspas, naturalmente falando, né? Em Sinnoh. Então pode ser um significativo que é ali que é a origem, de fato, do Sneasel, né? Vamos dizer assim. Ele foi originado ali e aos poucos ele foi migrando para outros lugares. Por ser traiçoeiro, ele vai investigando e vai migrando para outros lugares. Mas isso aí ficaria muito fraco. Eu prefiro pensar na situação do Growlithe, que na realidade, primeiro, quando o Sneasel chegou lá, provavelmente na região de gelo não tinha com quem ocupar ou como ocupar, a região montanhosa foi a melhor, não era de gelo, mas era muita competição, e aos poucos ele teve que desenvolver as características de lutador e de venenoso, que foram mais benéficas para ele, porque ele não vai ter nenhuma fraqueza vezes 4, ele vai ser rápido, ele vai ter super efetividade em 5 tipos, né, só pelo noturno, fora só pelo lutador, fora o venenoso. Então assim, dá mais vantagem para ele. Provavelmente ele cresceu até abafar a espécie original, que era o Sneasel normal, e depois aconteceu o efeito
o contrário, né? A gente pode pensar dessa forma, ou pode pensar que em todo lugar era o Sneasel de Hisui, só que como só foi reportado em Hisui, tá só em Hisui, né? Mas era o Sneasel de Hisui, e o processo natural da coisa foi transformando nesse Sneasel. Ou esse Sneasel mudou justamente em Sinnoh, e de lá, por ser uma espécie exótica, as pessoas começaram a exportar para outros lugares. E como eles tinham compadres, vamos dizer assim, eles forçaram essa seleção natural de novo em todos esses lugares. Pressionando, não esperando pela mutação, mas já inserindo o mutado ali para competir. Eu acho que deu para entender. E aí, comentem, botem nos comentários qual das teorias do Sneasel vocês acham mais interessante e quais vocês acham que é, e do Basculin também. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E se não sabe o que escrever, bota Teoria da Evolução. E é isso. Valeu!